Sequência do Santo Evangelho. Segundo São Lucas. Naquele tempo expulsou Jesus a um demônio, e este era mudo. E tendo lançado fora o demônio, o mudo falou, e as multidões se admiraram. Alguns deles, porém, disseram: é por Beelzebu, príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. E outros, para tentá-lo, pediam um sinal do céu. Conhecendo, porém, os seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido em si mesmo será destruído, e uma casa cairá sobre outra. Se, pois, Satanás está em desacordo em si mesmo, como subsistirá o seu reino? Dizeis que é por Beelzebu que expulsa os demônios. Ora, se é por Beelzebu que expulsa os demônios, vossos filhos, por quem os expulsaram? Por isso eles próprios serão os vossos juízes. Se, entretanto, é pelo dedo de Deus que expulsa os demônios, é evidente que chegou para vós o reino de Deus. Quando um poderoso guarda armado a entrada da sua casa, está em paz tudo o que possui. Sobrevier, porém, outro mais forte do que ele, e o vencer, tirar-lhe-á todas as suas armas em que confiava, e repartirá os seus despojos. Quem não está comigo é contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Quando o espírito imundo sai de um homem, anda por lugares secos, buscando repouso. E não encontrando, diz: voltarei para minha casa de onde saí. E quando chega e a encontra varrida e ornada, vai e toma consigo os outros 7 espíritos. Toma consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando aí fazem habitação. E o último estado deste homem torna-se pior do que o primeiro. Quando ele assim falava, a mulher, levantando a voz no meio do povo, disse-lhe: bem-aventurado o vento que te trouxe, e os peitos que te amamentaram. Ele, porém, respondeu: bem-aventurados antes aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e o teu fruto, o vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos, caríssimos fiéis, o Evangelho de hoje nos diz que quando uma alma se entrega ao pecado mortal, o demônio aí habita. Aí habita como em sua casa. Era assim em quase todas as almas, no tempo do dilúvio, e era quase que a regra geral das almas nas sociedades antes da vinda de Nosso Senhor. Mas diz Nosso Senhor que quanto o mais forte que o demônio o vence e retira as suas armas, nas quais ele confiava, o demônio é obrigado a partir desta alma. Ora, quem é que é mais forte que o demônio, senão Nosso Senhor Jesus Cristo e sua Santíssima Mãe? Nosso Senhor veio e, morrendo na cruz, despojou o demônio de suas armas e o expulsou das almas pelo santo batismo, e fortificou as almas com a confirmação, as alimentou com a Santa Eucaristia, lhes deu a confissão como um segundo meio de salvação para quem caísse em pecado mortal, lhes deu a extrema-unção para apagar os restos do pecado antes da última viagem, que nos conduz à eternidade. Nos deu também 2 outros sacramentos, a ordem e o matrimônio. A ordem, ou sacerdócio, para administrar os sacramentos, e o matrimônio para santificar a propagação do gênero humano. Ora, o mundo foi santificado por esses sacramentos, uma instituição que é a Santa Igreja Católica, Apostólica, Romana, distribuidora autorizada destes sacramentos. Mas nos diz Nosso Senhor no Evangelho de hoje: o demônio, uma vez expulso, anda por lugares áridos e procura repouso, e não encontrando, diz: voltarei para a casa de onde saí. E havendo varrida e adornada, vai e toma 7 espíritos, piores do que ele, que entram nesta casa, nesta alma, e o último estado deste homem se torna pior do que o primeiro. Ou seja, pior do que quando ele não tinha recebido a graça. Apliquemos este ensinamento ao que estamos vendo hoje. O mundo, sobretudo o Ocidente, já foi profundamente católico. Apesar de sempre haver joio misturado com trigo,
Os países como a Itália, a França, a Espanha, a Inglaterra, Portugal, a Alemanha, a Polônia, a Áustria e tantos outros deram inúmeros santos à Igreja. A cidade de Roma é a cidade dos mártires. Mártires que eram expostos às feras, que eram queimados vivos, que eram crucificados, que eram mortos de 1001 maneiras. Roma, desde São Pedro aí foi, se tornou o centro da catolicidade, a capital da Igreja Católica, a sede de São Pedro, sobre a qual Deus fundou a Igreja. Tu és Pedro, sobre esta pedra eu fundarei a minha Igreja. É de Roma, é da cátedra de São Pedro, que os ensinamentos de Nosso Senhor são distribuídos infalivelmente ao mundo católico. Mas em punição pelos pecados dos homens, Deus permitiu que o demônio voltasse a forçar a porta e acabasse entrando nesses países católicos. Ele entrou matando espiritualmente ou fisicamente os seus governantes, ou seja, fazendo cair uns na heresia, como o rei da Inglaterra, Henrique VIII, outros perecendo pela guilhotina, como Luís XVI na França. Ferida a cabeça, os membros se dispersaram. A vida católica desse país ficou abalada, sem o apoio natural do seu chefe. Muitas almas continuaram a amar a Deus, como Santa Teresinha, como São Curadás, mas numa França já desorganizada. Continuaram a amar a Deus sobre todas as coisas, mas as leis e a política desses países começou a se voltar contra Nosso Senhor. Foi o que vimos aqui no Brasil, no tempo de um Dom Vital, preso e provavelmente envenenado. Foi o que vimos na França, com 2 expulsões dos religiosos e a expoliação dos bens da Igreja, ou seja, o Estado francês roubou tudo que pertencia à Igreja, isso no tempo de São Pio X. Mas o demônio não ficou só nisso. Foi uma misteriosa permissão de Deus, permissão da providência divina, cujos juízos, São Bento diz que nós devemos louvar, proclamar, quando nós vemos aqui cantar o ofício divino, os juízos de Deus, os desígnios da sua justiça, como ele diz. E Deus permitiu que o demônio entrasse no santuário da Igreja. Ele sempre rondou pela Igreja, ele sempre obteve alguma coisa dentro da Igreja, mas ele permitiu que ele fosse ainda mais longe. O que se passou? Homens da Igreja, dominados por doutrinas perversas, introduziram o liberalismo e o modernismo dentro da Igreja. E foi isto o Concílio Vaticano II. A cabeça da Igreja, ou seja, o Papa, foi ferida e as ovelhas foram dispersadas. Os próprios bispos ficaram sem saber como agir, assim como o povo francês ficou saber como reagir diante da Revolução, ao perder o seu rei e ao perder as guerras da Vendéia, ficaram sem saber como reagir. Assim os bispos ficaram sem saber como reagir, vendo o próprio Papa apoiar o partido modernista. Mas entre os bispos houve dois homens, 2 heróis da fé católica, um francês e outro brasileiro, honra para a nossa nação, Dom Lefebvre e Dom Antônio de Castro Maia, que meditando na lei de Deus, sendo fiel ao que haviam aprendido em Roma mesmo, homens que por sua humildade, por sua devoção à Santíssima Virgem, mereceram encontrar forças, ou melhor, receberam da misericórdia divina a graça da força e da prudência para se oporem ao demônio e se oporem à autodestruição da Igreja. Expressão do próprio Papa Paulo VI, que Monsenhor diz ter escutado, de certa forma, quando ele estava diante da Basílica São Pedro, Paulo VI estava pregando em italiano e disse: a fumaça de Satanás entrou na Igreja. Ele lembra até hoje ter escutado da própria boca de Paulo VI. Mas todos nós devemos morrer. E Dom Lefebvre, antes de deixar esse mundo, pensou que não deveria partir sem deixar seus filhos espirituais
sem deixar seus seminaristas, sem deixar a Igreja, os meios de continuar a resistir a essa invasão diabólica que quer tornar o mundo, se possível fosse, se possível fosse, a Santa Igreja, pior do que era o mundo antes da vinda de Nosso Senhor. A Igreja sempre foi santa, então não tem esse aspecto, mas ela está num mundo que já foi sem Deus, depois se entregou largamente ao Nosso Senhor e agora se volta furiosamente contra Nosso Senhor. Então, para facilitar, para permitir, ele achou que Deus pedia a ele que antes de morrer, ele sagrasse bispos que pudessem se opor a essa destruição da Igreja, que coopera para a vinda do Anticristo. O que quererá o Anticristo, senão introduzir o demônio plenamente no mundo do qual ele tinha sido expulso, como diz o Evangelho de hoje. O que fez então Dom Lefebvre? Ele primeiro procurou, por todos os meios, um acordo com Roma, procurando um meio de salvaguardar a tradição. Na verdade, ele procurava saber até onde ia a crise em Roma. Se Roma, como estavam as coisas? Ele fez a experiência. Ele diz mesmo que foi longe demais, mas ele conheceu de perto a situação, como ninguém mais pôde conhecer de tão perto, me parece. Devido ao seu conhecimento, devido à sua prudência, devido à sua teologia, devido à sua fé, devido ao fato de ter conhecido Pio XII, do fato de ter tido várias missões da parte do Santo Padre, de ter sido núncio apostólico, representante de Roma, melhor dizendo, na África, e assim ele ter participado do concílio. Tudo isso dava ao Monsenhor Lefebvre uma bagagem, uma capacidade de sondar até onde ia essa crise. Ele procurava saber se Roma queria a tradição de alguma maneira, mesmo que fracamente, ou se era inútil esperar das autoridades romanas a vontade de proteger a fé católica e de fazer reflorescer a Santa Igreja pela graça dos sacramentos. Dom Lefebvre foi até o ponto de assinar um pré-acordo, mas no dia seguinte ele retirou sua assinatura. Eu fui longe demais, disse ele. Diz que durante a noite ele pensava em Dom Pucci, que é o fundador de Sim Sim Não Não, e dizia, eu via como se Dom Pucci estivesse dizendo, mas Dom Lefebvre, olha o que o senhor está fazendo, olha o que o senhor está fazendo. E Dom Pucci é um pouco do estilo assim, me parece, não conheci ele pessoalmente, mas quando eu penso em Dom Pucci, eu penso no Padre Jair. O Padre Jair dizendo, o que está acontecendo? Monsenhor Lefebvre. E Monsenhor Lefebvre, no dia seguinte, mandou o Padre Duchalar, vá lá, retire a assinatura que eu pus, porque eu vejo que nossos objetivos são diferentes. Vendo claramente, dolorosamente, que não havia solução, ele sagrou no dia 30 de junho de 1988 4 bispos para a Igreja, para a Santa Igreja. Antes desta cerimônia, em agosto de 1987, ele escrevia aos futuros bispos uma carta, da qual citaremos algumas passagens. Essas passagens mostram a gravidade da situação que encontrara Dom Lefebvre, apesar de tudo o que estava acontecendo. Gravidade dessa situação que Monsenhor Lefebvre vai exprimir nas linhas que nós vamos ler agora. Não sei se sumiu alguma folha, mas não. Na sequência da exposição, penso que não sofrerá. Ele escrevia: a cátedra de Pedro e os postos de autoridade de Roma estão ocupados por anticristos. Olha a expressão forte de Dom Lefebvre. A cátedra de Pedro, então, posto supremo da Igreja, e os postos de autoridade de castérios, diversas congregações romanas, estando ocupados por anticristos. Está dizendo que o Papa é o anticristo? Não.
São pessoas que estão trabalhando contra Nosso Senhor, contra o reino de Nosso Senhor. Ele continua, sendo assim, a destruição do reino de Nosso Senhor Jesus Cristo, reino de Nosso Senhor, avança rapidamente no interior mesmo do seu corpo místico, aqui na Terra. Especialmente pela corrupção da Santa Missa, esplêndida expressão do triunfo de Nosso Senhor na cruz. Regnavit linho Dei. Deus reinou pelo lenho da cruz. E fonte de extensão do seu reinado sobre as almas e nas sociedades. Vimos nessas palavras a ilustração do que Nosso Senhor nos diz hoje no Evangelho. O demônio procura destruir o reino de Nosso Senhor na terra, e para isso ele ataca a igreja. E na igreja ele ataca a missa, pois a missa é a renovação da derrota do demônio. O demônio foi derrotado no Calvário, e a missa, renovando o Calvário, renova a vitória de Nosso Senhor e a derrota do demônio. Então ele se ataca de maneira especial contra a missa. Ele quer neutralizar a missa, porque a missa é mais do que um exército, a missa é mais do que um grande acontecimento. A missa que um pobre padre, velhinho, numa choupana, por mais miserável que seja, quando ele eleva a hóstia consagrada, o demônio, isso é mais forte contra o demônio que qualquer exército desse mundo. E é isso que barra o demônio. Por isso ele se ataca especialmente à missa. O demônio procura então destruir esse reino, e para isso ele ataca a missa, que na bela expressão de Dom Lefebvre é a fonte da extensão, ou seja, da propagação deste reino de Nosso Senhor sobre as almas e sobre as sociedades. E ele continuava: eu me vejo forçado pela providência divina a transmitir a graça do episcopado católico que eu recebi, a fim de que a Igreja e o sacerdócio católico continuem a subsistir para a glória de Deus e a salvação das almas. E mais adiante ele continua e termina: eis porque, convencido de não cumprir senão a vontade de Nosso Senhor, eu venho através desta carta vos pedir de aceitar a graça do episcopado católico, como eu conferi a outros padres em outras circunstâncias. E agora o final: bem caros amigos, sede a minha consolação no Cristo Jesus. Permanecei fortes na fé, fiéis ao verdadeiro sacrifício da missa, ao verdadeiro e santo sacerdócio de Nosso Senhor, para o triunfo e a glória de Jesus no céu e na terra. Glória e triunfo de Jesus no céu e na terra. Para a salvação da minha alma. Nos corações de Jesus e de Maria eu vos abraço e vos abençoo. Vosso Pai, no Cristo Jesus, Marcelo Lefebvre. Eis aí a razão dessas sagrações que fizeram tanto barulho na época. Sagrações de 1988. Ora, a crise hoje é a mesma. É a mesma que em 1988. Roma mudou, mas como dizia Marcelo Lefebvre, mudou para pior. Após as sagrações de 88, houve outra, pouco depois, a de Dom Licínio, realizada em São Fidélis. Em 1991, se não me engano, da data do ano, penso que foi 91, logo após o falecimento de Dom Lefebvre e de Dom Antônio Castro Maia. O bispo sagrante foi Dom Tissier de Malaret. E os dois bispos co-consagrantes foram Dom Williamson e Dom de Galareta. E depois o que se passou? Por que agora se fala novamente em sagração? Porque no ano passado foi sagrado Dom For aqui no mosteiro. Qual é a razão destas sagrações? Sem a participação nem de Dom Felé, nem de Dom Tissier, nem de Dom Galareta. A razão da sagração de Dom For e da próxima sagração, se for do agrado de Deus, será realizada no próximo dia 19 de março, a qual todos os fiéis estão convidados. A razão destas sagrações não é o que disse Dom de Galareta recentemente. Para eles, ou seja, para a resistência, diz Dom de Galareta, é um princípio, é uma questão doutrinal. Vós não podeis admitir a possibilidade de um acordo
com Roma sem ser liberal. Essa é a posição que Dona Loreta nos atribui. O raciocínio dele é interessante. Que seja uma questão doutrinal, nós estamos perfeitamente de acordo. Sim, é uma questão doutrinal, mas ele não se trata só de uma questão doutrinal. Ele é também uma questão prudencial. São Tomás, falando da docilidade, nos diz que se deve escutar os anciãos em suas sentenças, não menos que nas suas demonstrações, por causa da experiência dos antigos. E a Sagrada Escritura nos diz: compareça à Assembleia dos Anciãos e aceite de coração a sabedoria deles. E que disseram os anciãos? Que disseram Dom Lefebvre e Dom Antônio de Castro Maia? Tomemos Dom Lefebvre, que pôde analisar de mais perto essa crise em Roma mesmo, mais do que Dom Antônio, ao que me parece. Ao que parece a todo mundo, penso eu. Ele disse que se ele fosse chamado novamente à mesa das negociações, seria ele que poria as condições. Ou os senhores aceitam as encíclicas dos seus predecessores, que condenam os erros modernos, ou então nada feito. Então Lefebvre, em outras palavras, dizia que era necessário a volta de Roma à tradição, ou a volta da tradição a Roma, que é a mesma coisa. Volta de Roma à tradição, mais expressivo, mais correto. Ele escrevia a João Paulo II, no dia 2 de junho de 1988, nós, estamos escrevendo ao Papa, nós continuamos a rezar para que a Roma moderna, infestada de modernismo, corajoso escrever isso ao Papa, sou um homem muito convicto, sabendo o que está dizendo, pode escrever nesse tom ao Soberano Pontífice. Que a Roma moderna, infestada de modernismo, volte a ser a Roma católica e reencontre sua tradição bimilenar. Então o problema da reconciliação não terá mais razão de ser. A Igreja reencontrará uma nova juventude. E ainda, na mesma carta, a João Paulo II, ele dizia: o objetivo desta reconciliação entre a fraternidade e Roma não é de modo algum o mesmo para a Santa Sé e para nós. A Santa Sé quer absorvê-los de tal maneira que a gente acabe pensando como eles, admitindo o que eles admitem, calando-nos quando não podemos nos calar. O objetivo dessa reconciliação não é de modo algum o mesmo para a Santa Sé e para nós. Assim sendo, nós preferimos esperar tempos mais propícios ao retorno de Roma à tradição. Pode-se discutir, deve-se discutir esses assuntos. Ele não é um tabu entre nós. Nós devemos aplicar a fundo nessas questões, pois elas são vitais. Vitais. Olha o que está acontecendo com o campus. Olha o que pode acontecer com nossas famílias, com nossos fiéis. O Sr. Lefebvre, uma vez, numa conversa em Economy, disse: olha isso aqui, acho que estava falando do comunismo. A maior parte, mesmo entre os tradicionalistas, não entendem. Isso mostra que há um perigo que ronda, porque são questões que exigem muita oração, muita aplicação, muita fidelidade. Se nós não seguimos Dom Felé e seus assistentes, nem aprovamos o abandono do princípio prudencial. É uma questão doutrinal? Sim, evidentemente que é doutrinal. Mas ele é prudencial para nós também. Nós não queremos abandonar esse princípio de prudência do capítulo geral da Fraternidade de 2006, que dizia: nada de acordo prático sem acordo doutrinal. Posso utilizar uma expressão melhor, acordo doutrinal, uma expressão não muito boa, mas todo mundo entende. Não é por mero capricho, nem por sermos sedvacantistas, nem por qualquer outra razão diferente das razões dadas por Dom Lefebvre, que nós nos recusamos a andar junto com o Monsenhor Felé.
Se nós recusamos de seguir a Dom Felé, é porque nós cremos que os 3 bispos da fraternidade, Dom Williamson, Dom Tissier, Dom Galareta, tinham razão na famosa carta do 7 de abril de 2012. Monsenhor, senhores padres, escreviam eles, os 3, prestem atenção, os senhores estão conduzindo a fraternidade a um ponto do qual ela não poderá fazer marcha ré. Há uma profunda divisão, sem retorno. E se os senhores chegarem a um tal acordo, os senhores entregariam a fraternidade a poderosas influências destrutoras que ela não suportará. Se até o presente os bispos da fraternidade a protegeram, é precisamente porque Dom Lefebvre recusou um acordo prático. Uma vez que a situação não mudou substancialmente, uma vez que a condição pedida pelo capítulo de 2006 não se realizou de modo algum, ou seja, mudança doutrinal de Roma que permitiria um acordo prático. Escutai, são eles ainda que estão escrevendo, escutai ainda vosso fundador, ele teve razão há 25 anos atrás, ele tem razão ainda hoje. Em seu nome nós vos conjuramos, verbo que é usado raramente, para dizer uma coisa solene, do qual depende algo de vital. Nós vos conjuramos, 3 bispos, nós vos conjuramos, não engajai a fraternidade num acordo puramente prático. E qual foi a resposta de Dom Felé? Foi de que os 3 bispos faziam prova de falta de espírito sobrenatural e de realismo. Então nós dizemos não. Nós pensamos que esses bispos tinham toda a razão. Lamentamos só que Dom Felé, que Dom Tissier e Dom Galareta não permaneceram mais unidos a Dom Williamson. Quando Dom Williamson veio ao Brasil, ele esteve lá no Padre Jair, ele falou, vou voltar à Europa e vou de novo visitar Dom Tissier e Dom Galareta para ver se eu consigo, nós barremos a coisa de maneira mais forte. E o Padre Jair, que é um homem de experiência, um homem que a idade deu muita sabedoria, falou, Monsenhor, eu lhe desejo boa sorte, mas eu lhe digo, para mim, o senhor terá que carregar essa cruz sozinho. Dom Felé não ficou só nisso. A expulsão de Dom Williamson, principal inspirador e redator da Carta dos 3 Bispos, carta a qual Monsenhor de Galareta havia acrescentado algumas linhas muito úteis. O Galareta é um homem inteligente e que conhece a doutrina. Dom Tissier mais ainda, a meu ver. Então, por isso, situação complexa, bem complexa. Mas Campos conhecia a doutrina também. Dom Rifan tinha sido secretário de Dom Castro Maier. Meus pais de Campos tinham sido formados, em princípio, por Dom Antônio Castro Maier. Quem está de pé, cuidado para que não caia. A expulsão de Dom Williamson, expulsão de vários outros padres, adiamento das ordenações dos dominicanos e capuchinhos e ameaça de adiamento das ordenações dos monges beneditinos de Belega. E por que foram adiados e ameaçados? Porque eles tiveram a coragem de ir a Menzingen, na Suíça, e falar abertamente com o Monsenhor Felé. Você não deve fazer isso. O resultado foi, não vão ser ordenados. Chegou o dia 29 de junho, não foram ordenados. Dom Plácio me disse, eu consegui, na última hora, reverter a situação. Eu estava usando um pretexto, foi o termo que ele usou, um pretexto, para não ordenar nossos padres. Um pretexto. Que a verdade é que eles eram contra os acordos. Então nós dizemos não. Não queremos ir por esse caminho. Que não é o caminho que nós aprendemos com o Monsenhor Lefebvre. Assim como várias declarações, tanto de Dom Felé como do Padre Pfluger, mostraram claramente o desejo de um acordo prático sem acordo doutrinal. Ou melhor, sem retorno da tradição a Roma. Nem por isso nós queremos mal à fraternidade, muito pelo contrário. Nós desejamos que ela faça marcha ré. Ela até parece tê-lo feito, de certo modo, um pouco, mas a situação continua extremamente delicada e talvez mais delicada do que nunca.
Na crise ariana, houve os arianos, que negavam a divindade do Nosso Senhor. Mas depois vieram os semi-arianos, que foram mais perigosos do que os arianos, porque eles continuavam a negar, mas com outras palavras. E diziam que Nosso Senhor era da mesma natureza que o Pai, mas negavam que Nosso Senhor fosse consubstancial ao Pai. Eles encontravam um jeito de aliar uma expressão que parecia católica com uma doutrina que não era católica. Então essas crises, como a crise atual, ela pode passar por momentos bem sutis, bem delicados. E é o que eu penso que está acontecendo. O reconhecimento unilateral da fraternidade seria algo de bom? Ponto de interrogação. É o do qual se fala no momento. Os reconhecimentos unilaterais que nós vimos realizar durante essas crises se mostraram não serem, na prática, unilaterais. Mesmo querendo não ceder nada aos modernistas, a experiência mostrou que tanto Dom Gerard como Dom Rifan, para só falar dos casos que eu conheço melhor, mas penso que deve dizer o mesmo da Fraternidade de São Pedro, do Bom Pastor, do Cristo Rei, de todos aqueles que foram pelo mesmo caminho. Eles cederam, Dom Gerard e Dom Rifan cederam, e cederam muito, apesar de Dom Gerard dizer na época: Roma dá tudo e não pede nada, como posso recusar? É como se ele dissesse: é um acordo unilateral, Roma dá tudo e não pede nada, como é que eu posso recusar? É para evitar esses perigos, é para seguir de mais perto os conselhos de Dom Lefebvre, aos quais retornaremos ainda em outras ocasiões, para explicar as razões dessa nova sagração. Só Deus sabe se ela será realizada ou não, o futuro pertence a Deus, mas há uma intenção de fazê-la, é necessário explicar essa intenção. Razões dessa nova sagração, que nós dizemos não. Nós dizemos não a essa política dos acordos, e é necessário continuar a vida. Dom Williamson já está perto dos 80, é necessário continuar. Ele disse para mim também, você já está velho, é necessário continuar. E cada um leva um pouquinho, o peso da cruz, passa para o outro. E assim vai se passando. Nós não somos, nem queremos ser sede-vacantistas. Queremos simplesmente continuar a tradição, como Dom Lefebvre e Dom Antônio de Castelmaia fizeram. Nada mais do que isso. Sabemos que o demônio roda em torno de cada um de nós, procurando a quem devorar. Sabemos que ele quer entrar, forçar a entrada de tudo que ainda está de pé, tanto individualmente, na vida de cada um dos senhores. Quer entrar nas suas almas, derrubar no pecado mortal, fazer abandonar a fé, abandonar a tradição, abandonar a igreja, abandonar Nosso Senhor, mesmo que seja por um instante. Tanto também como coletivamente, fazendo cair os mosteiros, congregações que ainda são tradicionais. Não desejamos que isto aconteça ou se agrave com ninguém. Queremos, ao contrário, que a fraternidade resista. Mesmo que não resistir totalmente, que resista parcialmente. É necessário não apagar a mecha que fumega ainda. É necessário não quebrar a cana rachada. E se ela pode ainda fazer algum bem, nós desejamos que ela faça, e que ela não caia nas mãos de modernistas. E se ela puder voltar ao vigor que ela tinha no tempo de Monsenhor Lefebvre, é o que nós queremos. E seremos grandes amigos. Rezamos para que a obra de Monsenhor Lefebvre resista, que ela volte ao seu primeiro fervor e venha ao nosso auxílio, pois precisamos dos tesouros de ciência e de piedade que se encontram ainda na fraternidade. Não nos agrada vê-los longe de nós. Não nos agrada estarmos tão sós, mas não podemos não resistir a essa tendência, a um acordo cujos efeitos já se fazem sentir há tantos anos. Há tantos anos. Vocês talvez não puderam acompanhar ao longo desses anos, mas os padres nós podemos acompanhar. E há muitos anos que isso vem acontecendo. Por exemplo, desorientando os fiéis. Por exemplo, ultimamente a proibição da venda de um livro sobre o escandaloso sino da família, livro feito por um leigo, com a ajuda dos capuchinhos de Morcon, que são muito equilibrados, estão como o seu Felé. Eles fizeram um livro
Eles editaram com o prefácio do superior de Morgon, foi um leigo que fez. O livro foi proibido de venda nos priorados. O que tinha nesse livro? Não se falava penso que não falava nada da questão de acordo. Eu não li ele, mas eu sei que ele trata do sino da família e foi proibido. Provavelmente porque falava duramente dos erros do Papa Francisco. Quem estiver na França pode se informar melhor, e quem quiser também pode se informar, entrando em contato com os dominicanos ou com os capuchinhos. Ora, não podendo apoiar Dom Felé, se mostrou bem adverso a Dom Williamson e também a Dom Fort. É normal que a resistência procure os mesmos meios que Dom Lefebvre procurou, dizendo aos seus escolhidos: eu vos conferirei esta graça do episcopado católico, confiante que sem tardar a sé de Pedro será ocupada por um sucessor de Pedro, perfeitamente católico, nas mãos dos quais os senhores poderão depositar a graça de vosso episcopado, para que ele a confirme. Eis aí o nosso programa. Eis aí resumidamente nossas razões. Rezem por nós, rezem por mim. As falhas dos que estão elevados em dignidade são mais visíveis. Eles são bem visados, como pode-se ver ultimamente no que se escreve sobre o Sr. Williamson. Razão a mais para rezar pelos bispos. Razão também, ou melhor, ocasião. Ocasião desses ataques. Então, mais uma razão para rezar por nós. Que vossas orações nos obtenham de ser fortes sem dureza, admoestando-os a tempo e a contratempo, guardando a sã doutrina e tratando a todos com caridade, na fé e na castidade. Que as palavras de São Paulo a São Timóteo nos estejam sempre presentes. Vela por ti e pelo teu ensinamento. Persevera nisto, porque assim fazendo, te salvarás a ti mesmo e aqueles que te ouvem. Assim seja, com o auxílio da Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.